também você não pode ampliar o depósito sem antes pedir a orientação do dono do depósito, porque o dono do depósito está vivo. Se o dono do depósito tivesse morto, você tinha toda a liberdade. Mas o dono do depósito, no nosso caso, ele está vivo. E como ele está vivo, ele não permite você tomar decisões pelo legado que ele te confiou, sem consultar ele, sem ir à presença dele e pedir, posso ou não posso? O apóstolo Paulo, ele em todo o tempo da sua trajetória missionária em Atos Apóstolos, nós vemos que ele é dirigido e orientado pelo Espírito, ele não dá um passo sem o Espírito guiar e dirigir o que ele tinha que fazer. Obreiros, nós necessitamos ser submissos à voz do Espírito e ser submissos ao guiar do Espírito, ao impelir do Espírito, ao instruir do Espírito em cada momento, para que nenhuma decisão seja nossa. A igreja não pode ser antropocêntrica, decisões humanas. A igreja tem que ser teocêntrica, decisões vindas do céu, autenticada por Deus e registrada nos anais da história sagrada, a Bíblia, e motivada, guiada, inspirada, soprada pelo Espírito de Deus. Vamos para um outro aqui, para nós irmos partindo para a nossa conclusão. Para o crescimento e a multiplicação, não se contextualize com estratégias que saiam fora do contexto bíblico. A estratégia do movimento pentecostal não é uma estratégia mecânica, não é uma estratégia material. Nós, mesmo sendo matéria, nós temos que reconhecer que na igreja nós somos o corpo, o membro do corpo, e como membros do corpo tem uma cabeça que rege, tem uma cabeça que decide, que é Cristo, a cabeça do corpo. Então nós não podemos alterar e não podemos inovar e implementar estratégias que não estejam de acordo, que não estejam autenticadas pelo livro primaz da estratégia de evangelismo. Sabe qual que é o livro primaz da estratégia de evangelismo? Atos dos Apóstolos. Que se encontre e se contextualize e se adeque a Atos dos Apóstolos, e a tua igreja vai crescer, e o teu ministério vai crescer, e a tua obra vai crescer. E qual é o contexto de Atos dos Apóstolos? Os discípulos, aonde iam, o Espírito estava sobre eles. Aonde chegava, o Espírito manifestou na casa de Cornélio. Por quê? Porque Pedro chegou? Não, porque Pedro estava chegando ali na direção do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos 10, que enquanto Pedro falava, ele não precisou dizer receba, não, Pedro não disse receba, enquanto ele falava, num diálogo, todos da casa foram cheios do Espírito Santo. A igreja de Atos Apóstolos era uma igreja com a marca do batismo do Espírito Santo. A igreja de Atos Apóstolos, pastor Imer, era uma igreja marcada por milagres. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja marcada por ressurreição de mortos. A igreja de Atos Apóstolos era uma igreja que impactava pela sua comunhão, impactava pelo seu amor, impactava pela sua caridade para com a sociedade. A igreja de Atos Apóstolos em Antioquia, ela causou tanto impacto na sociedade de Antioquia, que pela primeira vez eles foram chamados de cristão, porque a sociedade viu, aí está Cristo, aí está Cristo, aí está Cristo, aí está Cristo. A igreja tem que ser Cristo sendo visto em mim. Xandarabacandarabaxai. Vamos em frente, para concluirmos. O princípio
da pentecostalidade, o princípio do pentecostalismo e o princípio do movimento pentecostal é o Espírito está sobre a matéria. Na teoria humana, no contexto científico, pastor Alain, a matéria está sobre o Espírito. Isso até na doutrina da criação, que eles vão explorar o materialismo histórico, em outros contextos científicos. Mas na igreja, nós espirituais, nós que nascemos no suar do dia do Pentecostes, nós que temos legado de perpetuar a ação do Espírito, sabemos que a criação não é obra da matéria, mas a criação é obra do sobrenatural, da ação do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Olha, eu quero falar para vocês uma coisa: o Espírito que se movia sobre a face das águas, é o mesmo Espírito hoje. Por isso que eu sou uma pessoa que conscientemente não deixo de falar que nós não podemos nos tornar sensacionistas. O que é sensacionistas? Aqueles que defendem que os dons espirituais foram só para o tempo da igreja de Atos dos Apóstolos. Não, os dons espirituais são para hoje. Ainda hoje o Senhor batiza, ainda hoje o Senhor cura, ainda hoje o Senhor ressuscita, ainda hoje opera maravilhas, ainda hoje a interpretação de línguas, ainda hoje há dom de sabedoria, ainda hoje há dom de conhecimento, ainda hoje os dons espirituais estão vivos e à disposição de todo aquele que realmente for íntegro e se render e buscar, sem usurpação, sem egoísmo, sem uma peculiaridade, uma particularidade para ser propriedade o dom para ele, mas buscar com uma liberdade de querer ser um servo, de querer ser um discípulo, de querer acrescentar no reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus, para cumprir o ID. Se você quer cumprir o ID e está buscando um dom com sinceridade, o Senhor ainda tem dons espirituais para a sua igreja. E eu sou prova viva disso, porque eu trago um legado da minha família, do pastor do missionário alemão J.P. Colenda, que orou por João de Oliveira morto, e esse ressuscitou. Então, não é só lá para Atos dos Apóstolos não, hoje ainda. Mas por que não acontece hoje? Nós estamos faltando a voltar, acreditar, imergir no contexto de Atos dos Apóstolos, e crer que a igreja primitiva não foi para o passado, a igreja primitiva pode ser para hoje, pode ser para agora, pode ser para essa geração, pode ser para esse momento. E se nós crermos, pode ser ainda maior o impacto que a igreja primitiva hoje. Por quê? Porque hoje nós temos todos os mecanismos à nossa mão, falta utilizarmos com propriedade e com a graça, a direção, a unção e a manifestação do Espírito Santo. Para concluir as minhas palavras, eu quero dizer que o princípio da pentecostalidade se opõe a Babel. Por quê? Porque em Babel a motivação foi contrária. Façamos uma cidade e uma torre para que o nosso nome seja reconhecido. Não foi isso, pastor Nandamar? Grandeza do homem. O princípio ali era o homem. No Pentecostes foi diferente. No Pentecostes vamos para o cenáculo. Por quê? Porque ele mandou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos
de poder, e nós vamos ficar ali, mas lá fora estão comemorando a festa do Pentecostes, a festa judaica, vocês também são judeus. Nós somos judeus, mas Ele nos chamou, nós andamos com Ele, nós temos um legado, e Ele nas suas últimas palavras diz: meus filhos, ficai lá em Jerusalém, ficai lá em Jerusalém, ficai reunidos, ficai orando. Por quê? Porque do alto descerá o poder que vos revestirá, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos voltar a este princípio. Fica na dispensação do Senhor, espera o tempo, e Ele vai promover e prosperar a tua obra. Podemos ficar em pés para nós orarmos e já passarmos a direção para o pastor Eurípides. Vamos orar nesse momento com um pedido só: Senhor, faça-nos voltar à igreja do dia de Pentecostes. Quantos aqui querem voltar à igreja do dia de Pentecostes? Quantos que necessitam, que veem a necessidade de voltarmos à igreja do dia de Pentecostes? Vamos orar então. Bondoso e eterno Pai, nós nos reunimos aqui neste local, nesse templo sagrado, para essa escola bíblica de obreiros e líderes, para nos prepararmos, para recebermos a aptidão, o conhecimento, a instrução, a orientação. Mas acima de tudo isto, nós nos reunimos também para buscar a Tua presença, para falar contigo, e um dos pedidos que nós fazemos esta noite, em unidade, em uniformidade, em uma só voz, é que a igreja volte a ser a igreja de Atos dos Apóstolos, que tem por princípio a obra missionária, que tem por princípio os milagres, que tem por princípio os sinais, que tem por princípio o teu mover, o teu agir e o teu orientar do teu Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja revestida com o poder do teu Espírito, que resista aos dias maus, que preserve a genuinidade do Evangelho e continue marchando até o dia do arrebatamento da igreja. Amém.